O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento na próxima quinta-feira, dia 22, sobre uma suposta tentativa de golpe que um membro do PL teria planejado com auxílio de outros aliados. A operação da PF Tempus Veritatis, que investiga esse suposto esquema, realizou diversos mandatos de busca e apreensão no começo de fevereiro e prendeu 2 ex-assessores de Bolsonaro, além de confiscarem seu passaporte. Há uma semana, no dia 12 de fevereiro, o ex-presidente anunciou uma manifestação oficial na Avenida Paulista no dia 25, que, segundo ele, é um ato em defesa do Estado Democrático de Direito e para que ele possa se defender. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de fevereiro de 2024. São 18 horas. E começou. O processo penal contra Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, começa hoje, 19 de fevereiro de 2024, quando a Polícia Federal intima o ex-presidente ao primeiro depoimento sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Segundo o cronograma antecipado pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro vai ser julgado a partir de meados do ao fim do primeiro semestre de 2024. Ou seja, nos próximos 6 meses, Jair Bolsonaro vai começar a ser julgado pelo STF. Até meados deste ano, junho ou julho, o Bolsonaro vai ser denunciado pela Polícia Federal, denunciado pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal vai aceitar o processo e essa corrida, esse processo começa hoje. Até então estava previsto. Hoje começou e é isso que eu vou mostrar para você. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Nessa segunda-feira, dia 19, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal para falar sobre o golpe. A defesa quer adiar. A Polícia Federal intimou Bolsonaro a depor no próximo dia 22, ou seja, na quinta-feira, a respeito da tentativa de golpe de Estado. Na semana retrasada, o ex-presidente e militares integrantes do antigo governo foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Na verdade, poder-se-ia dizer que a ação da Polícia Federal na casa do Bolsonaro foi o verdadeiro início do processo penal contra ele. Mas não é bem assim. Até então, até que se tivesse uma decisão da Polícia Federal de fazer com que o caso continuasse para frente, o que se sabia basicamente é que a polícia fez uma incerta na casa dele e ali, pelo visto, achou elementos para que o processo continue. Além de Bolsonaro, a Polícia Federal também intimou o general Heleno, o ex-chefe do GSI de Bolsonaro e o ex-chefe da BIM também, Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022 e que foi ministro da Defesa no seu governo, e Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro. Eles vão ter que depor todos, Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e Valdemar, todos vão ter que depor simultaneamente na Polícia Federal. A Polícia Federal intimou 10 investigados, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prestarem depoimento em Brasília na quinta-feira às 14 horas e 30 minutos. Eles serão ouvidos simultaneamente na investigação que apura a tentativa de um golpe de Estado. Entre os intimados para prestar depoimento na capital federal estão Valdemar Costa Neto, ex-ocupante de cargos de comando no governo passado, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça em Bolsonaro, Augusto Heleno, chefe do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa,
Mário Fernandes, chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, Walter Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e candidato a vice-presidente da República, Almir Garnier, comandante da Marinha, Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. A maioria deles participou da reunião realizada em 5 de julho de 2022, que está sendo considerada a causa pelo processo seguir adiante. Advogado aciona o STF para garantir a participação do Bolsonaro naquele ato na Avenida Paulista, em São Paulo. E, na verdade, a intenção não é bem essa. O advogado Jeffrey Schickini impetrou um habeas corpus preventivo junto ao STF para garantir a livre participação de Bolsonaro no ato no fim do mês. O motivo é o risco de ter sua liberdade cerceada em razão da recente decisão de Alexandre de Moraes, que determinou o confisco do passaporte dele. O advogado, que já defendeu um ex-BBB, pede que a presença de Bolsonaro e seus pronunciamentos sejam garantidos. Aponta ainda que o habeas corpus deve ser distribuído a ministro diferente do Alexandre de Moraes. Aí o ato reunirá dezenas de parlamentares, etc. E, na verdade, o que diz aqui é que a inclusão do paciente Messias Bolsonaro como investigado em inquérito penal, seguido de cautelares que indiretamente afetam a liberdade de locomoção, como decorre da apreensão de passaporte e cerceamento da liberdade, ou seja, eles pedem também um habeas corpus contra eventual prisão de Bolsonaro. E a defesa de Bolsonaro pede acesso à delação de Mauro Cid, coisa que ele vai ver no dia de São Nunca. Não é? Os advogados do ex-presidente querem conteúdo completo de acordo do ex-ajudante de ordens e não vão receber coisa alguma a não ser o que vai ser apresentado no julgamento. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou acesso ao conteúdo completo da delação do Mauro Cid. Bolsonaro diz ao Supremo que vai ficar em silêncio na Polícia Federal. O ex-presidente foi intimado a depor na próxima quinta, 22, e ele disse que não vai falar nada até que ele conheça o processo. Ele não vai poder conhecer o processo porque o processo corre em sigilo e se ele puder ver o processo, ele vai saber o que é que estão investigando contra ele e ele vai tomar providências para burlar as investigações. Então o processo é secreto. Na verdade, o que o Bolsonaro está querendo é o seguinte: os aliados dele temem que ele caia em contradição no depoimento à Polícia Federal. Por isso que ele vem com essa história que não conhece o processo. Não é nada disso. O problema é que ele não sabe o que eles têm contra ele e ele sabe que podem fazer uma pergunta, ele responder uma coisa e aí os policiais chegarem para ele e dizerem: olha, isso que você falou é mentira porque nós temos a prova aqui, mostrar a prova, esfregar a prova na cara dele. Aliados de Bolsonaro temem que ele caia em contradições durante o depoimento na Polícia Federal na investigação que apura tentativa de golpe de Estado. O comparecimento de Bolsonaro à Polícia Federal foi agendado para a próxima quinta. A defesa dele já informou ao STF que o cliente opta por não prestar depoimento até que seja garantido o acesso à integralidade das mídias dos aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Pessoas próximas ao ex-presidente estão receosas de que ele possa cair em contradição, não em relação ao que já foi divulgado, mas a fatos apurados pela PF que ainda não vieram à tona. Esses aliados dizem acreditar que só foi divulgada uma parte da investigação e eu concordo com eles. E o fato, minha amiga, meu amigo, é o seguinte: o inquérito da PF que mira Bolsonaro, segundo a própria Polícia Federal, vai ser concluído até julho deste ano. O que é que significa? Veja bem, a expectativa no STF sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro são esperadas para o fim do semestre as primeiras denúncias da Procuradoria contra mentores intelectuais e incitadores do golpe. E a PF diz que vai concluir até julho. E então, na verdade, julho, fim do semestre, não é? É o momento em que vai acontecer o seguinte: a Polícia Federal vai concluir inquérito,
a PGR vai receber o inquérito da Polícia Federal, vai analisar o inquérito e imediatamente, porque já conhece o inquérito inclusive, vai fazer denúncia ao STF, que vai aceitar e vai abrir o processo contra o Bolsonaro. E tanto é que o Bolsonaro está muito preocupado com isso, que ele tinha pedido para o Mangabeira Unger, né, que trabalhou inclusive com o Lula e foi o guru do Ciro Gomes, que impetrasse um habeas corpus para ele. Aí ele não quis, ele pediu para outro. E na verdade o mesmo Mangabeira Unger, depois de analisar o que há contra ele, desistiu do processo, porque ele disse nessa entrevista, Veja aqui, que não esperava que tivesse tanta prova contra o Bolsonaro. E com essa denúncia chegando ao STF, minha amiga, meu amigo, o que vai acontecer é basicamente o seguinte: chegando no STF, o STF aceitando o processo, vai abrir para o contraditório. O que é o contraditório? Ele recebe as acusações da Procuradoria-Geral da República e, diante dessas acusações, ele vai dizer para a defesa: olha, a Procuradoria está dizendo que contra o seu cliente há isto, isto e isto. Aí a defesa do Bolsonaro vai tentar desmontar aquilo, vai tentar contestar as provas, vai tentar descredibilizar as provas e vai ser feito um julgamento. Não é um julgamento com júri, é um julgamento em que o STF abre a possibilidade de a defesa contestar as acusações contra o seu cliente, e o STF analisa o que diz a PGR, o que diz a Polícia Federal e o que diz a defesa, e aí coloca em votação. Então é muito provável que lá para agosto, setembro, aí o STF já tenha condição de marcar o julgamento, que na verdade o julgamento não é bem um julgamento como a gente conhece, é a decisão, o momento em que cada um dos 11 ministros vai votar sobre a inocência ou a culpa do Bolsonaro. Se ele for considerado culpado, aí vai ser aplicada a dosimetria, vai ser calculado por cada ministro o tamanho da pena que o Bolsonaro vai fazer jus. Uns vão pedir mais, outros vão pedir menos, e aí existe todo um regramento no Supremo sobre como tirar uma média aí do que um pedir, do que o outro pedir de pena, e ver o que é que prevalece em termos de penas contra ele. Depois disso, há alguns embargos que ele pode fazer, embargos declaratórios, embargos infringentes, que não contestam o mérito da condenação, mas eventual inconsistências que existam nessa condenação. Se e como esses embargos não devem mudar muita coisa, muito provavelmente, terminado esse processo dos embargos, o STF vai expedir a ordem de prisão contra Jair Messias Bolsonaro e a sua quadrilha. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.